Olá, alunos! Aqui é o professor Julián Pinheiro e venho falar sobre setup e talk time. Então, veremos o tempo de vida, o ciclo aí de setup, SMED, dentro de todos os conceitos e fundamentos desse tema relacionado. Então, vamos comigo à aula. Olá, alunos! Então, chegamos agora ao tópico 5 da nossa disciplina de manufatura enxuta. Lembrando que temos apenas mais um tópico aí, né, que seria o tópico 6, falando de metodologias Lean, né, para fecharmos a nossa disciplina de manufatura enxuta. Então, né, a nossa aula de hoje, ela vai, né, se trata a temática de setup e talk time, onde ela vai ser dividida em 4 grandes momentos, onde começaremos aí a falar sobre talk time, após o tempo de ciclo, após o contraste desses conceitos de talk time e tempo de ciclo, e fecharemos aí com um breve entendimento aí sobre tempo de setup e SMED. Então, lembrando, né, que a nossa disciplina aí, a manufatura, ela é sempre focada aí, né, na área produtiva, ela foi descoberta, né, foi realizada essa filosofia nos anos 70, né, no Japão pela Toyota, né, pelo engenheiro aí Taihashi Ohno, né. Então, agora, né, falando um pouco sobre o talk time, ela é uma palavra alemã, né, Talk, que serve para designar aí o compasso de uma composição musical, tendo sido aí introduzida no Japão nos anos 30, com sentido aí de ritmo de produção, quando técnicos japoneses estavam a aprender aí técnicas de fabricação com engenheiros alemães. Então, o talk time ele é definido a partir da demanda do mercado, do tempo disponível para a produção, é o ritmo de produção necessário, né, para atender a demanda e matematicamente aí ele resulta, né, da razão entre o tempo disponível, né, para a produção e o número de unidades produzidas. Então, né, e Aumann, ele afirma que o talk time é o tempo alocado para a produção de uma peça, ou produto, ou uma célula, ou linha, né? E a ideia de alocação de um tempo para a produção pressupõe naturalmente aí que alguém aloca, né, essa filosofia. Então, o talk time não é um dado absoluto, mas sim determinado. Então, pondere-se que a conceituação geral anterior tem limites e é preciso esclarecer que a empresa pode realizar aí opções tanto quanto aos níveis de atendimento da demanda, como aos de utilização da capacidade, o que ali não está explicitamente, né, contemplado. Então, a organização, né, a compreensão desses limites leva à necessidade aí de ampliação do conceito. Então, uma definição mais adequada parece, né, e passa a ser a seguinte: que talk time é o ritmo de produção necessário aí para atender a um determinado nível considerado de demanda, dadas as restrições de capacidade da linha ou célula. Então, concretamente, o talk time é o ritmo de produção alocado para a produção de uma peça ou produto em uma linha ou célula, justamente aí como proposto por Iwayama, né? Então, com a diferença que se reconhece explicitamente nesta definição, que o ritmo, né, eventualmente necessário pode não ser suportado, né, pelo sistema de produção. Então, à luz dessa formulação teórica, surgem aí, né, outras questões conceituais, precisamente aí no que tange a compatibilização da demanda com a capacidade. Então, na sessão seguinte, esclarece-se aí o conceito do tempo de ciclo, né, explicando-se aí, né, como exatamente esse
que limita aí o talk time. Lembrando que o tempo de ciclo será no segundo grande momento aí da nossa disciplina, da nossa aula de hoje, né? Então, a amarração entre função processo e função operação é visualizada nessa articulação, ilustrada quando debatidas as relações entre os mesmos. Então, a vinculação dessa questão com o planejamento e controle da produção é importante de ser explorada, de forma a evitar que o sistema, mesmo tendo condições globais de atender a demanda, não seja sobrecarregado em momentos de pico, né, e tenha seu funcionamento abalado. Então, com isso, né, feitas essas diferentes considerações, o talk time pode ser legitimamente, né, entendido como o tempo que rege aí o fluxo dos materiais em uma linha ou célula. Logo, é fundamental salientar que o conceito de talk time está diretamente relacionado aí com a função processo, na medida em que trata do fluxo dos materiais ao longo do tempo e espaço. Então, né, um lembrete importante sobre uma perspectiva operacional é que o tempo disponível para a produção não é necessariamente igual à duração do expediente. Então, em situações reais, deve-se descontar aí os tempos de paradas programadas, tais como manutenção preventiva dos equipamentos, paradas por razões ergonômicas, etc. Sendo assim, pode-se afirmar que o tempo disponível para a produção é igual ao período de trabalho, né? Menos as paradas programadas. Então, em uma linha de produção, a cada intervalo definido pelo talk time, uma unidade deve ser terminada. Então, por exemplo, para uma linha de montagem, vamos pensar em automóveis, né, que tem uma demanda um pouco maior, né, de fluxo. Então, vamos pensar na sua montagem aí tendo 300 unidades aí montadas por dia, né, em um tempo disponível para produção de 10 horas, que seria aí 600 minutos. Então, o talk time será de 2 minutos, ou seja, a cada 2 minutos deve sair um carro pronto no final da linha. Então, né, alguns autores eles apresentam conceituações de talk time que não incluem aí explicitamente, né, considerações sobre a capacidade, embora o primeiro trate desse aspecto na apresentação de sua lógica de balanceamento de linha. Então, esse autor, ele introduz uma variante da definição de talk time, a qual denomina de taxa da planta, né, o plant rate, incorporando aí na definição do ritmo da fábrica aspectos como folgas e taxas de eficiência, eventualmente aí importantes em regimes de entrada de operação de planta ou no início, né, ou nos inícios, né, de produção de novos modelos, mais questionáveis aí na medida em que podem encobrir perdas. Então, a compreensão, né, do importante conceito de talk time só é de fato aí possível quando contrastado com o do tempo de ciclo, né, tratado na sequência. Então a gente sempre tem que pensar, né, nessa compreensão, nesses dados. Esse talk time ele é muito aí calculado em linhas que tem grandes demandas, né, que tem aí uma grande produção, né, uma demanda aí em grandes escalas, né, como a gente deu o exemplo ali em a de automóveis, a gente poderia também pensar em linhas, por exemplo, de, por exemplo, de uma linha de produtos de cosméticos que também são em grande escala, e a gente conseguiria ver qual que era o horário de demanda, né, o horário aí de produção para poder calcular aí qual que era o tempo de espera, né, o talk time. Então, com isso, a gente fecha o primeiro grande momento da nossa disciplina e parte para esse grande segundo momento, né? A segunda parte aí
da nossa disciplina, onde a gente vai tratar aí sobre o tempo de ciclo. Lembrando daí que, né, na terceira etapa a gente vai fazer uma comparação, né, a gente vai tratar aí do contraste, né, desses conceitos, até encerrar aí pelo tempo de SMED e setup. Então, né, falando um pouco aí sobre o tempo de ciclo, a duração de um ciclo, ele é dado pelo período transcorrido aí entre a repetição de um mesmo evento que caracteriza o início ou fim desse ciclo. Então, em um sistema de produção, o tempo de ciclo ele é determinado pelas condições operativas da célula ou linha. Então, considerando-se uma célula ou linha de produção com N postos de trabalho, o tempo de ciclo ele é definido em função de dois elementos, né? Sendo o primeiro os tempos unitários de processamento em cada máquina posto, que seria o tempo padrão, e por segundo aí o número de trabalhadores na célula ou linha. Então, parte-se aqui da análise de equipamentos individuais para depois derivar aí o conceito para o caso geral de uma linha ou célula. Então, genericamente, para uma máquina, né, o equipamento, o tempo de ciclo é o tempo necessário para a execução do trabalho ou uma peça, né? Então, é o tempo transcorrido entre o início e o término da produção de duas peças sucessivas, né, de um mesmo modelo em condições de abastecimento constante. Então, algumas operações dadas suas características, como tratamento térmico, queima de cerâmica, né, tratamento químico e pintura, e etc., requerem aí que esse seja definido como o tempo para o processamento de um lote ou batelada. Então, cada máquina e equipamento tem um tempo de ciclo característico para cada operação, processamento aí executado. Então, em alguns casos, como em tornos automáticos e CNCs, pode ser fisicamente identificado com relativa facilidade, né? Retorno das ferramentas de corte e a mesma posição. Em outras, nem tanto, como no caso de operações manuais. Então, sob o prisma do mecanismo da função de produção, o tempo de ciclo está associado aí à função operação. Então, é uma característica de cada operação da rede de processos e operação, e quando analisada uma operação isolada, o tempo de ciclo é igual ao tempo padrão, e é o tempo que consta aí nos roteiros da produção dos sistemas de PCP. Então, por exemplo, para cada caso de uma máquina dedicada com um tempo padrão de 2,5 minutos, o tempo de ciclo aí também será 2,5 minutos, isto é, a cada 2,5 minutos pode ser produzida uma peça, repetindo-se assim um ciclo. Ampliando-se a unidade, né, de análise dos sistemas de produção, né, as células, linhas ou mesmo a fábrica inteira, a discussão muda de perspectiva, né, nesse caso. Então, nesse caso, deixa-se de ter uma única máquina, a partir da qual se pode, com facilidade, definir o tempo de ciclo, e torna-se necessário aí, contemplar as relações sistêmicas de dependência entre os equipamentos e as operações. Então, é possível, inclusive, questionar se existe um tempo de ciclo para uma célula ou linha de produção, e a resposta é afirmativa, né? Tendo-se aí, dependendo do caso, o tempo de ciclo, né, da linha, ou o tempo de ciclo da célula. Então, para ilustrar os conceitos, considere-se aí, né, esse exemplo que foi dado, que é o tempo de ciclo para uma linha ou célula de produção, o qual um produto qualquer passa por 4 operações subsequentes, né, realizadas respectivamente em 4 postos ou máquinas diferentes, sendo a A, a B, a C e a D.
até ter seu processamento finalizado, né? Vendo aí que na E tem um tempo, né, de 2 minutos, na A, na B tem 2,5 minutos, na C 3 minutos e na D 1 minuto. Então, nessa figura, né, possível observar que cada posto de trabalho tem um tempo de processamento unitário, que é um tempo padrão, o TP. Entretanto, a linha não pode ter mais de um tempo de ciclo para a mesma configuração. Alocação de trabalhadores aos postos de operação para um determinado aí, né, conjunto estabelecido de máquinas, a cada configuração aí cabe um tempo de ciclo único. Então, para os materiais, a ideia de ciclo não tem sentido. Então, uma mesma peça não passa mais de uma vez pelo processamento e não há um ciclo, né? Portanto, a noção do ciclo só tem sentido para os sujeitos do trabalho e não para os objetos do trabalho, né? Posto que é o trabalho realizado por homens e máquinas que se repete aí regularmente. Então, o ciclo não está vinculado ao início ou término do processamento de um produto ou componente na linha. Se esse fosse o caso, o tempo de ciclo seria igual ao somatório dos tempos das operações executadas em A, B, C e D, considerando-se assim, né, neste exemplo, os tempos de estagnação e transporte dos materiais. Então, para uma situação em que a cada posto há um operador, as operações podem ser realizadas em paralelo e, obviamente, em peças diferentes. Então, imaginemos, né, que os 4 postos máquinas iniciem as operações no instante zero. Então, o ciclo da linha ele termina quando todas as operações tiverem sido realizadas e for possível o início do processamento de uma nova unidade em cada uma das 4 máquinas postos, né, A, B, C e D. Então, observando-se a figura, né, 2, é possível notar que o ciclo da linha é de 3 minutos, isto é, somente 3 minutos após o começo das operações, né, do primeiro ciclo, é possível iniciar aí o processamento de uma nova peça em todas as máquinas, né, tendo um novo ciclo. Então, a gente consegue ver isso, né, na figura, né, vendo o tempo 0, tempo 1, 2, 3, 4, 5 até o 6, né, e pela condição de operação, né? Então, o tempo de ciclo, né, da linha ou célula é o tempo de execução da operação ou das operações na máquina posto, né, mais lento. Em outras palavras, é o ritmo máximo possível mantida as condições atuais. Então, né, o tempo de ciclo da linha ou célula é definido aí pelas características dos equipamentos e peças e pela configuração da linha ou célula, né, a alocação aí de trabalhadores aos postos de trabalho. Então, no exemplo, né, 2 aí é considerado, né, considera-se um operário alocado a cada máquina posta e não é possível produzir mais do que 20 peças por hora nessa linha. Então, o tempo de ciclo é o tempo transcorrido, né, entre a saída de uma peça e a saída da seguinte em segundos. Então, imagine-se aí com tudo, né, a linha apresentada na figura 2, com um tal time de 4 minutos. Então, nesse caso, um observador que olhasse a operação D notaria aí a saída de 2 peças sucessivas, a intervalos aí de 4 minutos, percebendo aí um tempo que não corresponderia nem ao tempo de ciclo da operação D, né, que seria 1 minuto, nem ao tempo de ciclo da linha 3 minutos, né, mas sim ao seu talk time. Então, não há clareza, né, conceitual nessa definição, que pode acabar por confundir a interpretação dos conceitos e ressaltar aí a importância da discussão aqui realizada. Então, caso somente um operador tivesse que realizar todas as operações e não fosse possível separar os tempos de máquina dos manuais, o tempo de ciclo seria igual à somatória, né, de todas as operações, que seria 8,5 minutos.
Então, em outra situação, com 2 operários, sendo um encarregado das máquinas postos, né, A e B, e outro responsável por C e D, o tempo de ciclo seria de 4,5 minutos, que seria a soma, né, dos tempos de A e B, e a soma dos tempos de C e D seria aí de 4 minutos nesse caso. Então, outros tempos de ciclo existiriam em alocações alternativas de operários à linha, e a vinculação entre o tempo de ciclo e a alocação dos funcionários, a linha remete à discussão da separação entre os tempos de processamento manual e os tempos de máquina. Então, esse artifício é largamente empregado, né? E, de modo geral, nos modernos sistemas de produção, baseando-se aí na incorporação de dispositivos de controle aos equipamentos, de modo que os trabalhadores sejam, né, liberados da função de monitoração do funcionamento dos mesmos e possam, então, afastar-se aí das máquinas enquanto essas executam, né, o processamento. Então, a lógica de autonomação, inicialmente desenvolvido no âmbito, né, STP, fornece a base conceitual aí para o entendimento dessa abordagem e a construção de tais sistemas de controle. Então, uma discussão a respeito pode ser encontrada, né, em diversas literaturas. Então, a apresentação dos conceitos tal que tal e tempo de ciclo é suficiente para que se perceba a existência de vínculos teóricos entre os mesmos. Então, a discussão dessas relações e a sua necessária compatibilização conceitual vão ser vistas aí no terceiro momento da nossa aula, né, onde a gente vai falar aí sobre o contraste, né, entre os conceitos aí de talk time e o tempo de ciclo, né? Então, com isso a gente encerra, né, o segundo momento da nossa disciplina, onde a gente parte para o terceiro momento, até finalizarmos, né, o, a nossa disciplina falando sobre o tempo, né, de setup e SMED. Então, falando sobre o contraste, né, dos conceitos, então, para elucidar os conceitos, tomando-se aí o exemplo anterior, pode-se imaginar duas situações com níveis de demanda diferentes, nas quais se deve respeitar aí a eliminação da capacidade. Em um primeiro caso, considere-se aí, né, uma demanda de 120 unidades por dia. Então, o talk time calculado seria de 4 minutos, supondo-se aí que o tempo disponível para a produção a cada dia seja de 8 horas. Então, uma vez que esse intervalo de tempo é maior que o permitido, né, pela linha, né, o que seria o tempo de ciclo aí da linha é de 3 minutos, o talk time efetivo seria de 4 minutos. Ou seja, o ritmo de produção efetivamente praticado na linha seria de uma variante a cada 4 minutos. Então, em uma segunda situação, para uma demanda aí de 240 unidades por dia, corresponderia aí um talk time calculado aí de 2 minutos. Então, como 2 minutos é inferior ao tempo de ciclo, o talk time efetivo seria então de 3 minutos, que seria o ritmo aí de produção real, né, da linha produtiva. Então, nota-se assim que a capacidade de produção disponível não permite o atendimento da demanda. E o ritmo necessário para atender a demanda, indicado pelo talk time calculado, de 2 minutos, pode ser atingido aí, posto o limite da capacidade da linha ou célula, se o tempo de ciclo de uma célula ou linha representa o ritmo máximo possível. Mantida aí as condições atuais, né? É óbvia aí a conclusão, né, de que o tempo de ciclo é um limitante do talk time, isto é, da cadência de produção e da velocidade do fluxo. Então, em verdade, o ritmo da linha é sempre limitado, seja pela capacidade, né,
representada pelo tempo de ciclo, ou pela demanda, representada aí pelo talk time calculado. Então, o talk time efetivo, tal como definido aqui, será igual ao talk time calculado, caso a capacidade for maior ou igual à demanda. E igual aí ao tempo de ciclo quando a capacidade for inferior à demanda. Então, a apresentação destes conceitos adicionais deve ser acompanhado aí da ponderação que, o que se denomina, né, aqui de talk time calculado e que corresponde à primeira formulação relativa ao conceito apresentado. Então, essa visivelmente aí considera a capacidade do sistema, né, como infinita. Então, o talk time efetivo a seu tempo é definido com base na capacidade real do sistema. E a discussão sobre a capacidade não pode ser, de modo algum, apartada do planejamento e controle da produção, por produtos e por motivos aí já explicados. Então, similarmente, né, deve-se considerar, né, que o tempo de produção, né, o tempo de ciclo certamente não é imutável, e artifícios podem ser utilizados para reduzi-los. Então, a realocação de pessoal na fábrica é um dos expedientes mais empregados para absorver as variações na demanda. E em momentos de picos, né, acentuada, a contratação de novos funcionários pode ser necessária. Em horizontes, né, de médio e longo prazo, pode ocorrer que a capacidade disponível não seja suficiente, mesmo com o nivelamento da demanda ou da produção, de forma que o aumento do número de trabalhadores também se faça necessário. Então, essa solução tem limites, e as possibilidades desse expediente se esgotam quando são alocados operadores a todos os postos de trabalho de uma célula ou linha. Então, essa situação polar, né, que seria um homem, um posto, uma tarefa, é geralmente marcada aí pelo incremento das pedras por esperas, né, quando os tempos manuais estiverem totalmente aí, né, separados dos tempos de máquina. Então, uma configuração dessa natureza pode não chegar a ser necessária. E outro caminho aí, né, para reduzir o tempo de ciclo é a realização das melhorias nas operações, tanto nas operações principais como nas auxiliares. Então, essa possibilidade vale para os casos onde o acréscimo do número de operários não é suficiente, desejado ou mesmo possível. Então, a solução do STP segue a linha de melhorias nas condições de fabricação, articulada aí com mecanismos de realocação de pessoal e de variação aí dos quadros temporários. Então, conforme Iwayama, um dos objetivos da utilização do talk time para a gestão dos fluxos dos materiais é clarear as prioridades das melhorias da fábrica. Então, a imposição de um ritmo mais acelerado, que seria a diminuição do talk time, serve para destacar aí as operações dos equipamentos que restringem a capacidade de produção. E esse, né, tensionamento pode ser entendido como elementos indutor, direcionador da realização da melhoria, né? E caso a capacidade de uma linha ou célula não seja suficiente, identifica-se aí a operação que define o tempo de ciclo e concentra-se a atenção na sua melhoria. Então, essa será a operação para a qual deverão ser canalizadas as operações de engenheiros, supervisores e grupos Kaizen. Então, nesse caso, a lógica de melhorias localizadas em uma determinada operação pode ser concretamente direcionada à função do processo e foge aí do escopo do tema tratado os casos de aumentos significativos e temporalmente aí consistentes na demanda, que podem implicar na compra de novos equipamentos,
na expansão da fábrica ou na construção de uma nova planta, e transparece dessa discussão que o talk time tem inserção aí mais ampla no sistema de gestão da produção do que se poderia supor com uma interpretação desenvolvida aí somente no plano da logística interna da fábrica. Então, além de associar a gestão com base no talk time a um ciclo de rotina, operação padrão, tem-se forçosamente, né, que reconhecer sua vinculação a um ciclo de melhorias. Então, um paralelo pode ser feito com a noção de Kanban amplo de Taishi Hono. Então, uma representação dessa lógica geral é oferecida, né, tipicamente em uma linha programada com base no talk time. Existem aí addons e dispositivos sonoros que indicam o progresso do trabalho. Então, né, quando um posto ultrapassa o limite de tempo estipulado para operação ou conjunto de operações, na rotina de uma operação padrão, são acionados alarmes visuais e sonoros. Então, a montagem de um veículo no STP pode ser, metaforicamente, comparada a um rally. Então, o controle da produção é feito pela checagem, comparação, em postos pré-determinados, do estágio no qual se encontra a produção versus o projetado. Então, desvios, né, para mais ou menos indicam problemas e são apontados pelo sistema de controle de forma que medidas corretivas possam ser tomadas e seja despertada a atenção do responsável pela área. Então, o controle da produção é, portanto, realizado online e de forma descentralizada. E o Talk Time dá visibilidade ao fluxo dos materiais e aos problemas ocorridos. E uma crítica que pode ser feita ao trabalho aí, né, dentro dessa lógica, é que apesar de explicar com detalhes e clareza um conjunto de técnicas pertinentes à produção enxutas e associadas à lógica de gestão da produção com base no Talk Time, os conceitos mais amplos associados ao tema não podem ser percebidos aí na sua obra, pois falta uma perspectiva de processos ao longo do texto. Isso reflete diretamente na utilização de indicadores, locais de desempenho e na ausência aí de uma discussão do papel do Talk Time como direcionador principal das melhorias voltadas para o processo. Então, com isso, a gente encerra, né, nossa terceira etapa aí da nossa aula, né, onde a gente falou aí sobre o contraste entre o conceito aí de talk time, o conceito de ciclo de tempo, né? E agora a gente vai, né, finalizar a nossa aula de hoje falando sobre o tempo de setup e o SMED, né? Falando um pouco sobre seus conceitos, de uma forma bem resumida aí, né? Para daí a gente partir no tópico 6, falando aí sobre a parte da manufatura enxuta que trata das metodologias Lean, né? O Lean, a parte 6 Sigma, né? As ferramentas aí da qualidade que trazem nessa corroboração aí para os conceitos de manufatura enxuta. Então, originada aí por Shingo no final dos anos 80, a metodologia SMED baseia-se aí em um conjunto de técnicas que possibilitam a preparação de máquinas no mínimo tempo possível, além de melhorar o processo de preparação e fornecer aí uma redução do tempo de preparação. Então, o SMED proporciona, né, uma maneira rápida e eficiente de alterar um processo de fabricação quando o produto deve ser modificado. Então, o Shingo divide as atividades de operação de setup em atividades internas, né, aquelas que podem ser realizadas somente quando a máquina está desligada, e atividades externas, né, atividades internas,
aquelas que podem, né, ser realizadas quando a máquina está em funcionamento. Então, a estrutura original do SMED é composta por 4 fases, sendo a fase 0, né, a primeira, falando que ainda não existe, nessa fase não existe uma separação clara entre as atividades que devem ser realizadas, né? Assim, todo o procedimento de preparação deve ser analisado. Então, para isso, as operações de setup devem ser decompostas em uma série de ações elementares ou microatividades. Então, gravações de vídeos, folhas de verificações podem ser utilizadas aí para estudar, né, o processo em detalhe e listar todas as atividades necessárias para o setup da máquina. Já na fase 1, né, ela refere-se aí à separação das atividades internas e externas. Uma pergunta que pode ser feita para ajudar na classificação das atividades setups é: eu tenho que desligar a máquina para executar essa atividade? Então, essa etapa pode reduzir o tempo de preparação de 30% a 50%. Já na fase 2, né, ela consiste aí na conversão tanto quanto possível das atividades internas em atividades externas, isto é, conseguindo aí, né, principalmente através da realização de modificações técnicas nos processos de preparação. Então, com essa fase, né, a redução do tempo de preparação pode alcançar aí 75%. E por último, a fase 3, né, onde nesta fase o objetivo principal é reduzir o tempo gasto para a realização da atividade, né, das atividades internas e externas, buscando simplificar e padronizar, né, todas as atividades de preparação, podendo reduzir aí o tempo de preparação em até 90%. Então, né, com isso a gente finaliza, né, a nossa aula falando sobre setup, talk time, né? Onde nos encontramos na próxima aula, né, para falarmos aí sobre as metodologias Lean, né, trazendo aí o Seis Sigma, o que significa, o que é, quais os seus conceitos, quais os seus preceitos, né, o que gere essa metodologia. Então, para essa aula foi utilizado gestão de projetos, né, do Fábio Carvalho, a primeira e a segunda edição, e o Dalton Valeriano também com gerenciamento estratégico e administração por projetos. Lembrando também, tendo como base aí o e-book que está disponível para vocês no sistema AVA, do professor Julián Pinheiro mesmo. E lembrando aí que a gente sempre recomenda, assistam uma videoaula quantas vezes forem preciso, vejam um texto base, porque já está chegando, né? Você chegou até esse momento, até o tópico 5, então já está chegando o momento de você fazer a avaliação, que começa no dia 8 de novembro e vai até dia 27, né? Onde você vai precisar entender os conceitos. Então, tente priorizar já antes de novembro, finalizar todos os questionários, né? A fim de você ter aí tempo livre somente para você se dedicar a estudar para avaliação, né? Isso vai trazer aí uma ajuda muito grande para você, para aguçar os seus conceitos aí e poder otimizar teu resultado, né, avaliativo. Então, com isso, eu encerro a aula. Agradeço a atenção de todos. Nos vemos no próximo tópico, falando sobre metodologias Lean. E desejo a todos um grande abraço e até mais, até o tópico 6. Lembrando que sempre estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato aí com o Fale com o Tutor, né, por e-mail, com a coordenação do curso também, a fim de sempre estarmos dando suporte aí para o que precisar. Então, um grande abraço a todos, nos vemos no próximo tópico, bons estudos e ótimo semestre. Até breve. Então, alunos, assim encerramos a nossa aula envolvendo setup e talk time, onde vimos aí o ciclo de vida deles, qual o ciclo desses temas, o SMED, alguns conceitos, fundamentos relacionados a esse tema. Com isso, solicito que estejam verificando
o texto base e complementar antes de estarem respondendo os questionários a fim de ter uma otimização no processo avaliativo aí de sua disciplina. Com isso encerramos a aula de hoje e até breve.